Olá, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026. E a gente começa a semana com um cenário, no mínimo intrigante para o mercado de dólar. Nossa missão aqui é montar esse quebra-cabeça e entender a estratégia para o WDO, o dólar futuro. E a história de hoje parece ser uma batalha de forças. De um lado, um otimismo bem forte vindo da Ásia. Do outro, aqui no Brasil, um ímã de juros puxando o capital para cá. E, talvez o mais importante, tem uma armadilha técnica, uma mola comprimida ali nas opções que pode disparar. Vamos ver o que acontece. É a análise perfeita. O sentimento geral é de otimismo cauteloso. E essa contradição é a chave de tudo. O mercado quer comprar risco, sabe? Quer aproveitar essa onda positiva. Só que, ao mesmo tempo, a paralisação do governo nos Estados Unidos criou um nevoeiro. A gente está navegando sem os dados que a gente costuma usar. Voando às cegas, basicamente. Exato. Não vamos ter dados de inflação, o CPI, nem o relatório de emprego, o payroll. Isso significa que todo o peso, toda a atenção se volta para os discursos dos membros do Fed. Hoje falam o Waller, o Bostic, e qualquer palavra deles vai ser assim dissecada ao extremo. Eles são a única bússola que o mercado tem hoje e isso pode gerar uma volatilidade abrupta. É uma imagem ótima, é como pousar um avião só ouvindo a torre de controle. A chance de turbulência aumenta muito. E falando nessa onda de otimismo, o epicentro parece ser o Japão, né? A vitória esmagadora do partido da Sanae Takaichi fez o Nikkei disparar 4,7%, um recorde. O mercado até já apelidou de Takaichi Trade. Mas vamos conectar os pontos. Como exatamente um resultado eleitoral lá em Tóquio se traduz em pressão de baixa para o dólar aqui? A conexão é o fluxo de capital global. Essa vitória no Japão não é só sobre o Japão. Para o mercado, isso sinaliza estabilidade política e uma agenda pró-mercado na terceira maior economia do mundo. Isso é como uma luz verde para os investidores. Certo. Eles se sentem mais confortáveis para tirar o dinheiro de portos seguros, como o dólar, e buscar retornos maiores em outros lugares. O resultado a gente vê na hora no DXY, o índice dólar. Ele opera em leve queda, ali na casa de 97,563, e quando o dólar enfraquece no mundo, abre-se uma avenida para as moedas emergentes, como o nosso real, se valorizarem. Entendi. A estabilidade lá libera liquidez que procura rentabilidade. E o Brasil? Bom, o Brasil está com a placa de bem-vindo acesa, né? E além do DXY, que outras peças desse tabuleiro global a gente precisa ficar de olho? Fundamentalmente, os juros dos títulos americanos de 10 anos, o US 10Y, Que estão bem comportados, né? exato, estão estáveis, ali na faixa de 4,22% a 4,23%. E por que isso é crucial? Porque a distância entre esse juro e o nosso aqui no Brasil, é isso que definiu o tamanho do prêmio para o investidor estrangeiro. O diferencial de juros. Isso. Se o juro lá fora sobe muito, nosso diferencial diminui, a gente perde atratividade, como está estável, o nosso ímã continua bem forte. E as commodities? Elas sempre têm um peso enorme para a nossa bolsa e, por tabela, para o fluxo de capital. Exato. E aqui o cenário é um pouco mais nebuloso, que pode dar uma segurada no Ibovespa. O minério de ferro em Dalian caiu 0,46%, isso pressiona a Vale. O petróleo Brent também recua mais de 1%. É um contraponto para todo aquele otimismo das bolsas. E isso nos leva a uma peça curiosa do quebra-cabeça, o ouro. Nossos relatórios mostram que o ouro atingiu uma nova máxima histórica, passou de $5.011. Isso não é meio contraditório com todo esse apetite a risco? Precisamente. E é por isso que o sentimento é de otimismo cauteloso. O ouro subindo forte assim mostra que, por baixo da euforia, os grandes players estão montando posições de proteção. Comprando seguro. Exato. Eles compram ações com uma mão, mas compram seguro com a outra. Isso revela que o otimismo é frágil. O mercado sabe que está operando num ambiente incerto. Entendi. Essa pressão de fora para dentro está clara. Mas a história nunca é só lá fora. O Brasil tem seu próprio centro de gravidade. Como a nossa situação interna, principalmente os juros, reage a isso tudo? E aqui a história fica ainda mais interessante.
Hoje, às 8h25, sai o boletim Focus, né? As projeções medianas que a gente tem apontam para um IPCA em 3,99% no ano, PIB de 1,8% e o mais importante para a gente, uma Selic terminando o ano em 12,25%. Espera aí. Selic de 12,25%. Mas isso não parece ser o que o mercado está negociando na prática, certo? A curva de juros, os DIs, contam uma história bem diferente. Exatamente. E essa é a discrepância crítica do dia. Enquanto os economistas do Focus projetam 12,25%, os traders que colocam dinheiro de verdade na mesa estão precificando outra coisa. O contrato de DI para janeiro de 27, o DI 1F27, fechou em 13,36%. Os contratos mais curtos, como o DI 1H26, estão perto de 14,90%. Então o mercado está basicamente gritando que não acredita nessa projeção do Focus. É um cabo de guerra, né? A projeção oficial contra o dinheiro na mesa. Perfeito, é exatamente esse o cabo de guerra. E essa diferença brutal entre o juro precificado aqui e o juro americano cria um diferencial que funciona como um imã de altíssima potência. E isso nos leva à operação que está dominando o fluxo, o carry trade. O famoso carry trade? O cenário parece ideal para ele. O investidor pega dinheiro quase de graça lá fora, em iene, em dólar, e aplica aqui para embolsar essa diferença. É essa operação que está empurrando a cotação para baixo. É exatamente isso. O carrego dos juros brasileiros é um dos mais atrativos do mundo nesse momento. E esse fluxo massivo de entrada de dólares é a força por trás da queda do dólar, que fechou a sessão anterior com uma baixa forte de 1,06% a 5,2171. Ok, entendemos o tsunami asiático e o imã brasileiro. Agora, vamos para a terceira força, a tal da armadilha técnica, a microestrutura. O que as opções nos dizem para hoje? Sem dúvida. E o ponto mais crítico aqui é um conceito chamado exposição gama, ou GEX. Atualmente, o mercado de dólar opera num regime que a gente chama de gama negativo. Certo, gama negativo. Esse é um daqueles termos que soam, bem complexos. Na prática, o que isso significa para quem está na tela? Imagine que os grandes formadores de mercado, os dealers, eles são como equilibristas, sabe? Eles sempre querem ficar neutros, não querem apostar na alta ou na baixa. Num regime de gama negativo, para manter esse equilíbrio, eles são forçados a fazer o oposto do mercado. Se o dólar sobe, eles precisam vender. Se o dólar cai, eles precisam comprar. Ou seja, eles se tornam aceleradores da tendência. Eles botam mais lenha na fogueira do movimento. Exatamente, jogam gasolina na fogueira da tendência e isso torna qualquer movimento muito mais agudo e violento. E essa condição nos leva a olhar os níveis de preço mais importantes para hoje. O preço de referência, o spot, está em 5,242. O nível mais importante do dia é o chamado Gamma Flip, em 5,250. E o que acontece nesse Gamma Flip? É tipo um interruptor de volatilidade? É um interruptor. Abaixo de 5,250, que é onde a gente está agora, o gama é negativo e a volatilidade é amplificada. Acima de 5,250, o regime muda. O gama fica positivo e os dealers passam a atuar como amortecedores, o que acalma o mercado. Estar tão perto desse ponto de virada deixa tudo muito instável. E quanto aos suportes e resistências criados por essa estrutura? Onde estão as grandes muralhas? A principal resistência, a muralha de cima, a gente chama de call wall. Pense nela como uma barreira gigante. Tanta gente vendeu opções de compra no nível de 5.300 que se o preço se aproximar dali, eles são forçados a vender o dólar massivamente para se proteger. É um verdadeiro teto de aço. Entendi. Já a muralha de baixo, a put wall, está muito longe, lá em 5.500. Isso nos diz que não tem um chão estrutural de opções relevante por perto. O mercado fica mais vulnerável a quedas bruscas. Com tudo isso na mesa, o cenário macro baixista, mas essa estrutura técnica explosiva. Qual é o NAPA para hoje? Qual a probabilidade de abertura e a tendência que a gente pode esperar? Sintetizando tudo, o plano prático é o seguinte. A probabilidade maior é de uma abertura em gap de baixa para o WDO, refletindo o otimismo externo. A tendência macro para a sessão como um todo também aponta para baixo. O imã do carry trade e a fraqueza do DXY devem manter a pressão vendedora como a força dominante.
E como isso se traduz em estratégias, em cenários práticos para o dia? A gente tem dois cenários principais. O cenário 1, o mais provável, é um teste direto de suporte. O dólar abre pressionado e vai buscar a região de 5.200. A estratégia aqui seria procurar por sinais de absorção da venda nessa área, entre 5.200 e 5.210. Se mostrar força, dá para buscar uma operação de repique com alvo de volta em 5.270 e um stop abaixo de 5.180. Ok, esse é o cenário de defesa do suporte. E se ele não segurar a pressão? Aí a gente entra no cenário 2, a continuação da queda. Se o suporte de 5.200 for perdido com volume, com convicção, a estratégia muda. A ideia seria esperar um pullback, um reteste de baixo para cima, na região que agora virou resistência, ali por 5.240, 5.250. E ali, buscar uma venda, com alvo no próximo suporte, em 5.150. Entendi os cenários. Mas com essa estrutura de gama tão explosiva, não existe um cenário 3 onde uma fala mais dura do Fed simplesmente ignora tudo isso e causa um movimento violento para cima? Excelente pergunta. Esse é o grande risco do dia. O cenário 3 é o da invalidação da tese. Os gatilhos para ele são claros. No lado macro, um discurso inesperadamente duro, hawkish, de um membro do Fed. Isso pode virar o sentimento global em minutos. E no lado técnico, o gatilho seria um rompimento da resistência em 5.280. Se o dólar passar dali com força, invalida nosso cenário de baixa e pode acionar uma corrida de compras potencializada por esse gama negativo. Perfeito. Então, vamos amarrar tudo. O cenário externo e os juros favorecem a queda do dólar, com o mapa focado em testar o suporte em 5.200. Mas, e esse é um grande mas, a armadilha do gama negativo está montada. E ela exige atenção máxima, pois pode transformar qualquer faísca num incêndio. Exatamente. E para fechar, deixo uma reflexão. A coisa mais fascinante hoje é essa divergência. De um lado, um fundamento macro forte e claro, o carry trade, apontando para a queda do dólar. Do outro, uma análise de posicionamento via opções que mostram um otimismo quase perigoso. O put-call ratio está em 0,18. Isso é extremamente baixo. É muito baixo. Significa que para cada 100 apostas na alta, tem só 18 apostas na baixa. O mercado está todo inclinado para um lado do barco, o da queda do dólar. É o que a gente chama de complacência. A questão a se pensar é: o que acontece com o mercado tão posicionado por um lado só, se uma pequena onda inesperada, como uma frase um pouco mais dura do Fed, atingir essa frágil e explosiva estrutura de gama negativo? Esse é o risco oculto de hoje.